Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre um elemento utilizado na indústria chamado parafuso. Dentro destes tópicos que vamos estar abordando, vamos falar o que é o elemento, qual a sua utilização e aplicação, quais são os tipos e os seus diferenciais. O parafuso, ele pode ser formado por um corpo cilíndrico roscado e por uma cabeça que pode ser hexagonal, sextavada, quadrada, redonda, abaulada e entre outros. São elementos de fixação não permanentes, pois eles podem ser fixados e desfixados da peça a qualquer momento. Dentre eles, temos dois tipos, os passantes e os não passantes. Os passantes nem sempre haverão a cabeça como parte de si. Eles atravessam de lado a lado as peças a serem unidas. Dependendo do tipo de serviço que ele vai ter, ele vai se utilizar de porcas, arruelas e contraporcas como acessórios. Já os não passantes são aqueles que não atravessam o outro lado da peça e eles não se utilizam de porcas. Eles dependem do tipo da confecção da rosca em uma das peças. E essas confecções são feitas através de uma ferramenta denominada macho de rosca. Dependendo do material que nós vamos ter no parafuso, vai haver diferentes tipos desta mesma ferramenta. Então, elas podem se diferenciar em rosca total ou parcial, mudando também a sua haste. Temos o tipo de acionamento, neste caso aqui, sendo o sextavado. E também, como curiosidade, essa classe de resistência do material sempre vai ficar gravado na cabeça do parafuso. Este rosca total e parcial pode interferir muito na sua utilização da peça. Nós vamos estar falando sobre os principais tipos de parafusos: o sextavado, o auto-atarrachante, o Allen e o parafuso máquina. Tendo também o parafuso sextavado rosca soberba, parafuso francês, parafuso madeira, parafuso fixer e o parafuso plasticizar. Estes são os mais utilizados nas indústrias principalmente. Dentre as roscas, elas podem se diferenciar também, sendo triangular, trapezoidal, redondo, quadrado ou rosca dente de serra. Os seus diferenciais entre si é que o triangular, eles são utilizados na fixação, na união de peças, como, por exemplo, máquinas em geral. Os trapezoidais, eles transmitem movimento suave e uniforme. Os redondos são de grandes diâmetros sujeitos a grandes esforços, como equipamentos ferroviários. Os quadrados, eles já sofrem grandes esforços e choques, como, por exemplo, prensas. O rosca-dente de serra, eles exercem grandes esforços em apenas um sentido. Temos como principal parafuso utilizado, principalmente nas indústrias, o parafuso sextavados. Eles são mais utilizados, como eu havia dito, em máquinas e equipamentos industriais, em estruturas metálicas, veículos, móveis de aço, aplicações diversas para maior torque. Também estão presentes na construção de pontes e etc. Temos o parafuso sextavado, como eu havia dito, de rosca completa, rosca parcial, rosca estrutural e a rosca soberba. O parafuso máquina, normalmente dentre os parafusos em geral, ele é de menor diâmetro, ou seja, seu tamanho é menor. Eles costumam ter suas hastes retas e uniforme do início ao fim, tendo a sua rosca total. Eles possuem grande resistência de torque. Já o parafuso autoatarrachante, eles são muito utilizados em aplicações de construções
reformas, manutenções e é também um dos principais parafusos para as indústrias. É uma opção presente também na instalação de portas, janelas, decks e entre outros, pois a capacidade de fixação é firme e segura, mesmo em materiais com menor resistência mecânica. A ponta é afiada e a extremidade é feita para perfurar e fixar materiais macios como madeira, plástico e alumínio. O parafuso Allen ele pode ser usado em ampla gama de aplicações, entre elas a indústria automotiva, eletrônica, aeroespacial e entre outros. É o tipo de parafuso ideal para aplicações que exigem alta resistência mecânica, fabricado com em diversos materiais: aço inoxidável, aço carbono, ligas de titânio e entre outros. E a capacidade dele é para transmitir maior torque também. O time, então, que fez estes slides, o roteiro e as pesquisas foi eu, Maria Eduarda Lourenço, e a Isabelle Cristine dos Santos Feitosa. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.